Quando um homem ultrapassa os 60 anos, começa a viver uma batalha silenciosa entre o que sente por dentro e o que seu corpo consegue expressar por fora. O desejo está lá, muitas vezes intacto, mas a resposta física parece cada vez mais tímida. Acordar com o pênis ereto, algo que um dia foi natural, agora se torna uma lembrança distante. E isso mexe profundamente com a autoestima, a confiança e o sentimento de masculinidade. Mas o que pouca gente sabe é que o corpo masculino guarda segredos que continuam funcionando mesmo com o passar dos anos. Existem três pontos específicos no seu próprio pênis que, quando tocados da forma certa, despertam o fluxo sanguíneo, ativam o sistema nervoso periférico e restauram a rigidez que parecia ter desaparecido. Esses pontos não são mágicos, são anatômicos, fisiológicos e extremamente poderosos. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sou a doutora Lívia Moura, especialista em sexualidade masculina na terceira idade. E depois de acompanhar milhares de homens em suas trajetórias íntimas, posso afirmar com segurança: a ereção matinal não precisa ser apenas uma lembrança do passado. Ela pode ser recuperada. E tudo começa com a reconexão com o próprio corpo. O primeiro passo para voltar a de acordar com ereções espontâneas é entender que o pênis é um órgão altamente sensorial e reativo. Ele responde não apenas a estímulos sexuais, mas também a pressões suaves em áreas específicas que ativam nervos, músculos e circulação local. Em outras palavras, quando você toca o ponto certo, da maneira certa, você envia um sinal direto ao seu sistema nervoso. É hora de despertar. Mas antes de revelar quais são esses três pontos, precisamos conversar sobre algo fundamental: a perda progressiva da sensibilidade peniana com o avanço da idade. Muitos homens acham que perderam a potência, quando na verdade o que perderam foi a conexão sensorial. O toque já não ativa tanto quanto antes. O estímulo demora mais para surtir efeito. Mas isso não significa que está tudo perdido. Significa que é preciso reeducar a sensibilidade do seu corpo. Você já reparou como, quando uma parte do corpo fica muito tempo sem uso, ela perde força? É como um músculo que não é exercitado. Ele enfraquece. A mesma lógica vale para o pênis. Quando as ereções noturnas diminuem, o fluxo de sangue na região se reduz. O tecido erétil perde elasticidade e a musculatura lisa que sustenta o pênis começa a se atrofiar silenciosamente. É por isso que muitos homens sentem o pênis mais mole, mais frio, menos presente. Mas o que poucos sabem é que isso pode ser revertido com algo tão simples quanto o toque consciente nos pontos certos. O primeiro ponto está localizado na base do pênis, exatamente onde ele se conecta com o períneo, aquela área entre o saco escrotal e o ânus. Ali existe um feixe de músculos chamado bulbo esponjoso, responsável por impulsionar o sangue durante a ereção e também por ajudar na ejaculação. Quando você pressiona esse ponto com os dedos, em movimentos circulares e firmes, está estimulando a contração involuntária desse músculo e, consequentemente, aumentando-se o fluxo sanguíneo para o pênis. É como apertar uma bomba manual que envia sangue para cima. Basta fazer isso por 60 a 90 segundos, respirando profundamente, para sentir o corpo começar a reagir. O segundo ponto está um pouco mais acima, no lado interno da glande, a cabeça do pênis. Em muitos homens, essa região perdeu parte da sensibilidade com o tempo, mas existe uma técnica chamada toque lento, com pressão descendente, que consiste em encostar o polegar nesse ponto e deslizar suavemente para baixo, repetidas vezes, como se estivesse acordando os nervos da região. Esse toque ativa terminações nervosas que se conectam ao nervo dorsal peniano, responsável pela resposta involuntária à excitação. Não é uma masturbação, é um estímulo neuromuscular de reconexão, e quando feito com constância, faz o cérebro voltar a enviar sinais de desejo para o corpo. O terceiro ponto é um segredo pouco conhecido.
mas incrivelmente eficaz. Ele está localizado na lateral do pênis, a cerca de 2 dedos da base, e corresponde à passagem de um ramo do nervo pudendo. Esse ponto, quando pressionado com delicadeza, provoca um relaxamento imediato dos vasos sanguíneos ao redor e estimula na dilatação das veias cavernosas. Em termos simples, ele permite que o sangue entre com mais facilidade no corpo do pênis. Quando você combina esse toque com respiração lenta e profunda, o efeito é quase imediato. A rigidez começa a surgir, mesmo sem estímulo sexual direto. Esses 3 pontos formam o que eu chamo de tríade do despertar peniano. E quando ativados juntos, em uma sequência de 5 a 10 minutos antes de dormir ou logo ao acordar, eles reeducam o corpo a sentir novamente. Reacendem a ligação entre cérebro, nervos, músculos e vasos. E mais importante, devolvem ao homem o poder sobre seu próprio corpo. Mas atenção, não basta tocar por tocar. É preciso fazer isso com presença, com respeito, com intenção, não como quem cobra, mas como quem cuida. O toque é um gesto de escuta. Quando você pressiona esses pontos, você está dizendo ao seu corpo: eu ainda acredito em você. E ele vai ouvir. No próximo bloco, eu vou te ensinar a rotina completa para aplicar esses toques diariamente. Em que momento do dia, com que postura e com que frequência. Vamos falar também sobre o que fazer se você não sentir nada nas primeiras vezes. E por que isso é absolutamente normal no início. Além disso, vou te contar o caso de um homem de 75 anos que passou 10 anos sem uma ereção natural e recuperou sua potência em menos de 30 dias apenas com essa técnica. Você já entendeu que o seu pênis não perdeu a capacidade de ficar ereto. O que ele perdeu foi o costume de reagir. E é isso que vamos reprogramar agora. Assim como um instrumento desafinado precisa ser tocado com cuidado até reencontrar o som certo, o seu corpo precisa de repetição, paciência e presença para voltar a responder. A boa notícia é que essa rotina não exige esforço físico, não causa dor, não exige medicamentos e pode ser feita no conforto da sua cama. Ela é segura, natural e profundamente eficaz. E o melhor, ela ativa não apenas a ereção, mas a autoconfiança. O homem que toca seu corpo com respeito volta a se enxergar com dignidade. Vamos ao passo a passo da rotina que eu ensino a todos os meus pacientes. Etapa 1: preparação e ambiente. Antes de qualquer toque, é fundamental criar um ambiente de silêncio e ausência de estímulos. Isso significa evitar televisão ligada, celular nas mãos ou qualquer distração. O corpo precisa entender que esse momento é de reconexão, não de cobrança. Se possível, escureça o quarto e deixe uma luz baixa acesa. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Respire fundo 3 vezes, bem devagar, e diga para si mesmo, em silêncio: esse é o momento de me reencontrar. Etapa 2: aquecimento do períneo. Ponto 1: com a ponta dos dedos indicadores e médios, posicione as mãos entre o saco escrotal e o ânus, na região conhecida como períneo. Essa é a base do pênis, onde o sangue é impulsionado durante a ereção. Faça movimentos circulares suaves, como se estivesse massageando essa musculatura dessa área. Use uma leve pressão, o suficiente para sentir um calor surgindo. Faça isso por 2 minutos, respirando lentamente. Esse movimento ajuda-se a ativar a musculatura involuntária que sustenta a ereção e estimula o início do fluxo sanguíneo. Se você fizer isso com frequência, começará a perceber que seu corpo reage de forma mais rápida ao toque e até mesmo aos pensamentos de prazer. Etapa 3: toque na glande. Ponto 2: agora, com o polegar, toque suavemente a parte interna da glande, ou seja, a área inferior da cabeça do pênis, voltada para o seu corpo. Essa região é rica em terminações nervosas e muitas vezes fica adormecida após anos de pouca estimulação consciente. Deslize o polegar para baixo com firmeza e lentidão.
Esse movimento deve durar cerca de 2 segundos, como se você estivesse despertando os nervos com um gesto de carinho profundo. Repita esse toque por cerca de 1 minuto. Você pode alternar os dedos ou usar a palma da mão, desde que mantenha a consciência no que está fazendo. Lembre-se, não é masturbação, é um ato de reativação nervosa. Quando feito sem pressa, esse toque manda um sinal para o cérebro dizendo: aqui ainda há vida. Com o tempo, esse ponto volta a se ter sensibilidade e as ereções começam a surgir com mais facilidade, inclusive pela manhã. Etapa 4: pressão no nervo pudendo lateral. Ponto 3: deite-se de costas, com as pernas levemente abertas. Usando os polegares ou os dedos médios, pressione a lateral da base do pênis, cerca de 2 dedos acima da união com o saco escrotal. Você deve sentir uma região mais oca ou sensível, é onde passa um ramo do nervo pudendo. Aplique uma pressão constante, como se estivesse apertando com firmeza, mas sem machucar. Mantenha por 15 segundos e solte. Repita esse ciclo 5 vezes, respirando lentamente entre uma aplicação e outra. Esse toque favorece o relaxamento das artérias cavernosas e permite que o sangue entre com mais liberdade. Muitos homens relatam que, mesmo nas primeiras tentativas, já sentem o pênis começar a enrijecer logo após essa etapa. Etapa 5: integração com o corpo. Após os toques, mantenha-se deitado, com os olhos fechados e preste atenção no seu corpo. Você pode perceber formigamentos, calor, leve pulsação ou simplesmente um relaxamento profundo. Todos esses sinais são positivos. Significam que o corpo está processando o estímulo. Não espere uma ereção completa nas primeiras vezes. Isso virá com o tempo. O mais importante é fazer isso todos os dias, de preferência à noite, antes de dormir ou logo ao acordar. São apenas 10 minutos que, com o tempo, transformam completamente a forma como o seu corpo responde ao prazer. E o melhor de tudo, você volta a ter ereções matinais espontâneas, sem esforço, sem cobrança, sem remédios. Um paciente meu, o senhor Mauro, de 69 anos, me contou algo que me emocionou. Após 3 semanas fazendo esse ritual, acordou com um pênis tão rígido que teve medo de estar com pressão alta. Mas não era problema, era a saúde íntima voltando ao normal. Hoje ele diz que sente que renasceu como homem. E você também pode sentir isso. A reeducação sensorial funciona. E no próximo bloco vou te mostrar como evitar os erros que anulam esse processo. Porque infelizmente muitos homens começam bem, mas voltam a hábitos que bloqueiam todo o progresso. Vamos falar sobre as 3 armadilhas que silenciam o pênis mesmo com estímulos certos. E como se proteger disso. Também vou te ensinar como aumentar a resposta ao toque com técnicas simples de circulação. Você já aprendeu os 3 pontos do pênis que despertam a ereção? Já sabe como ativá-los com cuidado e consistência. Mas talvez você esteja se perguntando: e se eu fizer tudo isso e mesmo assim não funcionar? Essa é uma pergunta legítima e que escuto todos os dias no consultório. A resposta está em 3 sabotadores diários que podem estar anulando todo o seu esforço. Essas armadilhas não gritam, não doem, não se anunciam. Elas se escondem em comportamentos rotineiros que parecem inofensivos, mas que têm um efeito devastador sobre a circulação peniana, a sensibilidade e a resposta do seu sistema íntimo. Vamos direto ao ponto. Armadilha 1: o hábito de segurar o xixi pela manhã pode parecer irrelevante, mas essa atitude é um dos primeiros sinais de desconexão com a potência matinal. Quando você acorda e sente vontade de urinar, o pênis está naturalmente mais cheio de sangue. É uma ereção fisiológica que ajuda a manter os tecidos saudáveis. Mas ao ignorar esse sinal e ficar deitado, você está dizendo ao seu corpo: não preciso disso agora. Com o tempo, o cérebro para de enviar esse impulso e você deixa de ter ereções ao acordar.
O ideal é levantar-se assim que acordar com vontade, urinar com consciência e, antes ou depois disso, aplicar os 3 pontos. Esse ciclo cria um condicionamento neurológico que ativa o pênis de forma silenciosa, sem ansiedade. Armadilha 2: ficar muito tempo sentado sem movimentar a região pélvica. Você pode fazer tudo certo na hora do toque, mas se passa o dia inteiro sentado, com a pelve comprimida, a circulação local vai continuar prejudicada. Isso é ainda mais grave para homens que cruzam as pernas, usam cintos apertados ou passam horas no sofá ou em cadeiras duras. A falta de movimentação reduz o fluxo de sangue para o períneo e para o pênis. Com o tempo, isso afeta a sensibilidade e a oxigenação dos corpos cavernosos. A solução é simples. Levante-se a cada hora, movimente o quadril, faça pequenos alongamentos e, se possível, caminhe 10 minutos por dia com atenção focada na respiração e na região pélvica. Isso ajuda o sangue a circular e prepara o corpo para responder melhor aos toques noturnos. Armadilha 3: estímulos sexuais artificiais em excesso, como pornografia e fantasias vazias. Esse é um dos inimigos mais perigosos. Muitos homens, ao perceberem que o corpo não responde como antes, recorrem à pornografia para tentar despertar o desejo. O que acontece, no entanto, é o contrário. A pornografia provoca uma superestimulação visual e cerebral, que desregula completamente o eixo hormonal. O cérebro passa a precisar de estímulos cada vez mais intensos e reais para enviar um sinal de excitação. Resultado: quando você tenta ativar seus 3 pontos com consciência, o corpo está entorpecido, não sente, não reage, fica passivo. Por isso, se você realmente quer recuperar sua ereção natural, precisa silenciar os estímulos artificiais por um tempo. Permita-se sentir novamente o seu próprio corpo sem pressa, sem imagens externas, sem comparações. O prazer verdadeiro nasce do toque interno, da presença, do respeito, não da pressa, não da ilusão. Muitos dos meus pacientes que eliminaram esse hábito por apenas 15 dias me disseram que foi como tirar uma venda dos olhos. Voltaram a sentir arrepios com um simples toque. Voltaram a ter ereções espontâneas ao acordar. Voltaram a se sentir homens de verdade, sem precisar provar nada para ninguém. Você merece isso também. Agora que você conhece essas 3 armadilhas, pode ajustar sua rotina para que o estímulo dos 3 pontos seja mais efetivo, mais profundo, mais duradouro. Essa é a chave para a ereção matinal voltar a acontecer sem esforço, sem medicamento, sem medo. E no próximo bloco, vou te mostrar como criar uma rotina completa para transformar sua ereção matinal em um reflexo natural do seu corpo, mesmo após anos sem resposta. Vamos unir o toque dos pontos, a respiração, o relaxamento pélvico e a ativação do nervo pudendo com uma prática diária simples e poderosa. E ainda, vou compartilhar o depoimento de um paciente que recuperou ereções matinais mesmo após um histórico de diabetes, hipertensão e uso de remédios por mais de 20 anos. Imagine acordar pela manhã e sentir que seu corpo respondeu sozinho, que a ereção está ali, firme, espontânea, como uma saudação silenciosa da sua vitalidade. Nenhum homem esquece essa sensação. Ela não é apenas física, é simbólica. É a certeza íntima de que ainda existe pulsação, fogo, virilidade. E o melhor, essa realidade pode ser reconstruída. Tudo de o que você precisa é de uma rotina simples, consistente, que treine seu corpo a lembrar como fazer o que sempre soube. É disso que vamos tratar agora. Um ritual completo, passo a passo, que integra toque, respiração, posicionamento e pequenos ajustes de vida para que sua ereção matinal volte a acontecer naturalmente. Sem pressão, sem medicamento, sem desespero. Comece com este compromisso. Dedique 15 minutos por dia ao seu corpo, não como obrigação,
mas como um presente para si mesmo. Passo 1. Acorde com consciência. Assim que abrir os olhos, não se levante imediatamente. Fique deitado por 1 ou 2 minutos, sentindo o corpo. Leve a mão até a região pélvica, sem pressa, e perceba se há alguma resposta. Mesmo que não haja rigidez total, observe se há calor, peso, leve pressão. Esse é o primeiro sinal de que a comunicação entre o cérebro e o pênis está começando a retornar. Passo 2: Respiração de ativação pélvica. Ainda deitado, inspire lenta e profundamente pelo nariz, levando o ar até o abdômen. Ao expirar, contraia levemente a musculatura entre o ânus e o saco escrotal, como se estivesse segurando um leve impulso de urinar. Essa contração suave ativa o assoalho pélvico, responsável por impulsionar o sangue para o pênis. Repita esse ciclo de respiração com contração 5 vezes. Esse exercício simples estimula a irrigação peniana logo ao acordar. Passo 3: Estímulo dos 3 pontos. Repetição matinal. Após a respiração, aplique novamente os 3 pontos. Pressione a base do períneo com movimentos circulares. Faça toques lentos na glande, ativando o nervo dorsal. Pressione suavemente a lateral do pênis, na passagem do nervo pudendo. Esse ciclo deve durar cerca de 7 a 10 minutos. Não force nenhuma ereção, apenas deixe o corpo reagir. Muitas vezes a resposta será sutil, uma rigidez leve, um formigamento, um despertar interno. Com o tempo, isso se transformará em ereções matinais completas. Passo 4: Movimento durante o dia. Lembre-se, a ereção matinal é construída durante o dia. Você precisa caminhar, movimentar a pelve, manter o quadril ativo. Ative sua região íntima com pequenos exercícios de contração do períneo enquanto dirige, assiste televisão ou lê. Esses gestos alimentam a conexão neuromuscular que será ativada durante o sono. Passo 5: Ritual noturno silencioso. À noite, antes de dormir, repita o estímulo dos 3 pontos em silêncio com a respiração profunda. Deite-se de lado, com um travesseiro entre os joelhos, e mentalize o fluxo de sangue circulando pelo seu corpo com leveza. Esse ritual sinaliza ao cérebro que o corpo está seguro e a ereção noturna se torna possível. Esse ciclo diário, feito com constância, costuma gerar resultados visíveis entre 2 e 4 semanas. Muitos homens, mesmo com histórico de impotência há anos, voltam a ter ereções matinais apenas com esses ajustes, como o Sr. Alceu, de 74 anos, que me escreveu. Doutora Lívia, estou fazendo os 3 pontos há 18 dias. Hoje acordei com o pênis acordado também. A senhora não imagina o quanto isso me fez chorar. Essa é a força do reencontro. Quando o meu corpo volta a confiar, tudo se reconstrói. No próximo bloco, vamos fechar esse roteiro com chave de ouro. Vou te mostrar o verdadeiro segredo que separa os homens que recuperam sua potência daqueles que continuam presos ao medo. Vamos falar sobre a mente masculina, o silêncio, a vergonha e como tudo isso pode ser transformado com uma simples escolha. Durante todos esses anos ouvindo histórias de homens maduros, algo ficou muito claro para mim. Não é a idade que mata a ereção, nem o corpo, é o silêncio, é o abandono, é o homem que se acostuma a viver sem sentir. A maioria não desiste por completo, apenas se retrai, vai perdendo essa confiança aos poucos. Primeiro para de se tocar, depois para de tentar, depois finge que tanto faz. E um dia te acorda, olha para o próprio corpo e sente um vazio, como se algo tivesse sido roubado, como se o tempo tivesse lhe arrancado a identidade de homem. Mas isso não é verdade. O corpo continua ali, o sangue continua circulando, os nervos ainda funcionam, só estão dormindo, e como tudo o que dorme, pode ser despertado. Você aprendeu neste roteiro os 3 pontos mais importantes do seu corpo. Viu como aplicar os toques certos,
Entendeu que há hábitos que bloqueiam e que há rotinas que libertam. Mas agora, neste momento final, quero te dizer algo ainda mais importante. Sua ereção matinal não depende do seu corpo, ela depende da sua decisão. Sim, é uma escolha. Não uma escolha mágica que resolve tudo de uma vez, mas uma decisão diária de não se abandonar, de não aceitar o rótulo de acabado, de não deixar o medo de falhar ser maior do que a vontade de viver. O homem que acorda com ereção não é o mais jovem, nem o mais forte, nem o mais atlético. É o que escolhe continuar se tocando com respeito, mesmo quando não sente nada. É o que escolhe fazer os 3 pontos todo dia, mesmo quando parece inútil. É o que se permite tentar, porque sabe que há vida pulsando ali dentro. Você é esse homem. Talvez você esteja afastado do toque. Talvez tenha vergonha de si. Talvez nem converse mais sobre isso com a parceira. Mas o que te impede de começar hoje? O que te impede de olhar para o próprio corpo e dizer: eu ainda estou aqui? Enquanto houver sangue no seu corpo, há possibilidade de ereção. Enquanto houver um segundo de presença, há caminho para o prazer. E enquanto houver o menor desejo de reconexão, há chance de renascimento. Não se trata de se tornar um garoto outra vez. Trata-se de se tornar o homem inteiro que você sempre foi, agora com mais calma, mais profundidade, mais verdade. A ereção matinal é o reflexo de tudo isso. Ela é o corpo dizendo: obrigado por me tocar de novo, obrigado por não desistir de mim. Que a partir de hoje, cada toque nos 3 pontos seja um gesto de gratidão, que cada respiração seja uma abertura para o sangue fluir, e que cada manhã te lembre que sua virilidade não foi embora, ela só estava esperando por você.